Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, prontos para continuarmos a nossa jornada espiritual. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Vamos juntos. Jesus, o consumador da fé. Vamos ao texto bíblico de hoje, de Hebreus 12, versículo 1 a 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Aqui nós encontramos o ponto alto na exortação do apóstolo Paulo, quando ele, depois de ter dito sobre todos aqueles exemplos de fé, coloca Jesus como o exemplo por excelência, o exemplo máximo de fé. E aqui nós vemos que ele chama Jesus de o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que a fé só é possível por meio de Cristo. Você se lembra de ontem que nós falamos sobre Raabe? Raabe ouviu a história da libertação do povo de Israel, ouviu a história do poder de Deus sendo derramado sobre o mundo, e isso foi capaz de lhe incutir fé no coração. Você vai ver lá em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, se é em Jesus nós temos a condição de exercer fé, precisamos ouvir de Jesus. E aí entra a nossa participação aqui. Você e eu podemos, ao falar de Jesus, estar criando fé no coração das pessoas. Você sabia disso? Que coisa interessante, né? Tem pessoas que não têm fé em Deus, não têm relacionamento com Deus, não se importa com o que Deus fala, com o que Deus pensa, com o que Deus age. E ao você falar de Jesus, o que Jesus fez por você e os feitos dele na vida de outras pessoas, através do Evangelho, essa pessoa é desenvolvida em fé. Coisa interessante, né? Então, fale de Jesus. Mas vamos lá. Diz a Bíblia aí que Jesus é o nosso autor. E a lição aqui traz 3 pontos. Primeiro, ele é o autor da nossa fé, porque ele é o único que terminou a corrida no sentido completo e amplo do termo. Você há de se lembrar que todos os exemplos de fé que Paulo nos traz aqui morreram e não tiveram cumprimento. Deixa eu ler para você, por exemplo, o verso 39 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora, Jesus não. Jesus veio a esse mundo, viveu tudo o que viveu, sofreu demasiadamente a morte de cruz e agora ele está assentado à destra do trono da majestade de onde governa todo o universo. Então, ele é o autor porque ele plenamente cumpriu ou terminou a sua carreira, a sua corrida, né? Ele terminou plenamente. Nós estamos aí no processo, nós temos que continuar a correr. Segundo lugar, a própria vida de Jesus, perfeita, diz a Bíblia que ele correu e venceu por conta da sua própria fidelidade. Ele viveu uma vida centralizada em Deus, o Pai, orando constantemente, sendo provado a verdade, sendo tentado a verdade, mas ele viveu uma vida pura e fiel. Sem essa fidelidade, essa vitória de Deus, sem essa vitória de Jesus, todos nós estaremos correndo em vão, porque se Jesus não tivesse vindo, se não tivesse ensinado o que ensinou, se não tivesse morrido em nosso lugar como nosso substituto, nós não teríamos esperança alguma. Terceiro ponto, e não é menos importante, Jesus é a razão pela qual temos fé. Essa é uma certeza. Veja que Jesus ele era Deus, mas diz a Bíblia que ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Para você correr,
Se você tiver mala, se tiver peso, você não consegue correr longa distância e nem tão veloz. E aí, no capítulo 12 de Hebreus, ele fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Viu aí? Então Jesus se livrou do peso, né? Ou seja, ele se esvaziou, tomou a forma de servo para nos salvar. Ele foi perseverante nesse propósito, ele não desistiu, foi até as últimas consequências, sofreu tudo o que tinha que sofrer para nos ver livres, salvos e seguros no seu reino. Interessante, né? Diz a Bíblia que ele correu por nós. A sua vitória pode ser a nossa vitória. Ele nunca pecou. Manteve firme a sua visão na recompensa. Diz aí a Bíblia, né? O verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele manteve aqui uma vida de fidelidade, sendo tentado tenazmente pelo diabo. Aquela provação da cruz, aquele sofrimento, aqueles açoites, ele foi até a última consequência. Por quê? Porque os seus olhos estavam lá na recompensa. Né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, ou seja, da vergonha. Foi até as últimas consequências para nos salvar. Queridos, depois de tantos exemplos, culminando aqui com o exemplo máximo e mais poderoso que é o exemplo de Cristo, agora chegou a nossa vez, né? A nossa vez de correr. Embora não possamos alcançar aquilo que Jesus alcançou por nossos próprios feitos, pela fé em Cristo, com nossos olhos fixos em Jesus, nós podemos avançar, podemos correr. Ah, pastor, mas às vezes a gente cansa, cai e tropeça. Levanta. Na corrida é assim, é passível de se tropeçar, é passível de cair. Mas o Senhor Jesus espera que eu e você nos levantemos, sacudamos a poeira e continuemos a jornada, porque o Senhor Jesus está lá na linha de chegada esperando por nós de braços abertos. Adivinha o que vai acontecer quando nós cruzarmos essa linha de chegada? Receberemos o abraço da vitória do nosso Mestre, do nosso Salvador. E Ele há de nos dizer: vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que essa seja a sua realidade, meu amigo e amiga, que essa seja a minha realidade também, que nós possamos ouvir essas doces palavras dos lábios de Cristo. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso exemplo, Tu és o nosso precursor, nosso modelo. É em Ti que nós devemos nos concentrar. Os nossos olhos devem estar fixos no Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, apesar das nuvens de provações e tristezas, nós possamos olhar por cima delas e ver a Jesus. Por favor, Senhor, nos dê essa força, nos dê essa graça e essa bênção, hoje e sempre, pois pedimos em nome dele, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e terminaremos a nossa semana. Aproveite bem o seu dia.